Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, há 3 coisas em sua vida que estão impedindo você de estar preparado para o maior evento da história da humanidade, um evento que pode acontecer hoje, amanhã, ou a qualquer momento. E o mais chocante é que essas 3 coisas são tão sutis, tão aceitas pela sociedade moderna, que milhões de cristãos sinceros as carregam consigo sem sequer perceber que estão sendo impedidos de alcançar a plenitude espiritual que Deus deseja para eles. Enquanto caminhamos juntos nesta jornada de revelação, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vamos descobrir hoje pode mudar sua vida eternamente. A Bíblia nos revela em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 uma verdade que deveria fazer nosso coração acelerar de expectativa, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas aqui está a pergunta que deve nos tirar o sono. Estaremos realmente preparados quando esse momento chegar? Para entender plenamente o que significa estar preparado para o arrebatamento, precisamos olhar a história de Enoque, um homem que viveu antes do dilúvio e que experimentou algo extraordinário. Gênesis capítulo 5 versículo 24 nos diz simplesmente, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque não morreu, ele foi trasladado diretamente para a presença de Deus. Mas o que tornou Enoque tão especial? O que havia em sua vida que o qualificou para essa experiência única? Hebreus capítulo 11 versículo 5 nos dá a resposta. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A chave aqui é que Enoque agradou a Deus. Mas como ele conseguiu isso em uma época de tamanha corrupção moral e espiritual? A Bíblia nos revela que Enoque viveu em uma geração perversa, nos dias que antecederam o grande dilúvio. Gênesis capítulo 6 versículos 5 e 6 descreve aquele tempo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Era uma época muito semelhante à nossa, uma época de violência, imoralidade, materialismo desenfreado e rebeldia contra Deus. Mas Enoque escolheu um caminho diferente. Ele andou com Deus por 300 anos. Isso significa que ele manteve uma comunhão constante e íntima com o Criador, rejeitando as influências corruptoras de sua época. E aqui está o primeiro segredo que precisamos entender. Enoque teve que abandonar algumas coisas para poder andar com Deus dessa forma tão próxima. A primeira coisa que Enoque teve que abandonar, e que nós também devemos abandonar hoje se quisermos estar preparados para o arrebatamento, é o amor ao mundo e às coisas do mundo. 1 de João capítulo 2 versículos 15 a 17 é cristalino sobre isso, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vivemos numa época em que o sistema mundial nos bombardeia constantemente com mensagens que dizem que nossa felicidade, nosso valor e nosso sucesso dependem de quanto possuímos, de como aparentamos e de quanta influência temos nas redes sociais. O Brasil de hoje, assim como o mundo inteiro, está mergulhado numa cultura de consumismo desenfreado, onde as pessoas trabalham como escravos para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem conhecem, usando dinheiro que não têm. Mas Jesus nos advertiu em Lucas capítulo 12 versículo 15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Enoque entendeu isso. Ele viveu numa época de grande prosperidade e desenvolvimento tecnológico. Sim, a civilização antediluviana era muito avançada, mas ele não permitiu que essas coisas capturassem seu coração. Hoje, quantos cristãos estão com seus corações divididos entre Deus e as preocupações materiais? Quantos estão endividados porque correram atrás do padrão de vida que o mundo diz que eles merecem? Quantos perderam aras preciosas que poderiam estar em oração, em leitura da palavra ou em comunhão com Deus, porque estavam ocupados demais construindo seus impérios terrestres? A segunda coisa que Enoque abandonou, e que nós devemos abandonar urgentemente, é a conformidade com os padrões morais e éticos da sua geração. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos exorta,
e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enoque viveu numa época em que toda a imaginação dos pensamentos do coração dos homens era só má continuamente, mas ele escolheu nadar contra a corrente. Ele se recusou a aceitar como normal aquilo que Deus considerava abominável. E aqui está uma verdade que pode doer, mas precisa ser dita. Muitos cristãos hoje estão gradualmente se conformando com padrões que eram impensáveis para a igreja há algumas décadas. Estamos vendo cristãos que defendem práticas que a Bíblia claramente condena, que abraçam filosofias mundanas em nome da tolerância, que comprometem a verdade bíblica para serem aceitos pela sociedade moderna. Estamos vendo crentes que consomem o mesmo entretenimento corrupto que o mundo consome, que falam da mesma forma vulgar, que têm os mesmos vícios e as mesmas paixões desenfreadas. Mas Jesus disse em Mateus capítulo 5 versículos 13 e 14, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O sal preserva e têmpera, a luz ilumina e revela. Mas se o sal perde o sabor e a luz é escondida, qual é o nosso propósito? Enoque se destacou em sua geração porque ele manteve sua identidade como filho de Deus, mesmo quando isso o tornava diferente de todos ao seu redor. Ele não tinha medo de ser considerado radical, antiquado ou intolerante. Ele sabia que sua cidadania era celestial, e isso se refletia em todos os aspectos de sua vida. A terceira e talvez mais sutil coisa que Enoque abandonou foi a independência de Deus, a tendência humana de confiar em nossa própria sabedoria, força e capacidade ao invés de depender completamente do Senhor. Provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 estabelece o princípio: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, isso implica uma dependência constante, uma busca contínua da vontade divina em cada decisão, em cada passo. Enoque não tomava decisões importantes sem consultar a Deus. Ele não confiava em sua própria perspectiva limitada quando se tratava de questões eternas. Hoje, vivemos numa época de individualismo exacerbado, onde as pessoas são ensinadas desde pequenas a seguir seus corações, a confiar em si mesmas e a ser independentes. Até mesmo muitos cristãos caíram nessa armadilha sutil. Eles oram pedindo que Deus abençoe seus planos, ao invés de buscar conhecer os planos de Deus. Eles querem que Deus seja seu assistente celestial, ao invés de reconhecê-lo como o Senhor absoluto de suas vidas. Mas Jeremias capítulo 10 versículo 23 nos lembra: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ao dirigir os seus passos. Nossa sabedoria é limitada, nossa perspectiva é pequena, nossos corações são enganosos. Precisamos da direção divina em tudo. Enoque entendeu que para agradar a Deus verdadeiramente, ele precisava morrer para sua própria vontade e viver completamente para a vontade do Pai. Ele entregou sua agenda a Deus, seus sonhos a Deus, suas ambições a Deus. E o resultado foi uma vida tão agradável aos olhos do Senhor que Deus disse: Eu não posso esperar que este homem morra para tê-lo comigo. Vou levá-lo agora mesmo. Agora, alguns de vocês podem estar se perguntando: Mas pastor, o que isso tem a ver com o arrebatamento da igreja? Deixe-me conectar os pontos de uma forma que pode revolucionar sua compreensão profética. Jesus disse em Lucas capítulo 17 versículos 26 e 27, E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Mas note algo fascinante: Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, assim como a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Enoque representa um tipo profético da igreja que será trasladada. Assim como Enoque agradou a Deus em meio a uma geração perversa e foi tomado antes do juízo global, a igreja verdadeira será arrebatada antes que a ira de Deus se derrame sobre esta terra durante a grande tribulação descrita no livro do Apocalipse. Mas aqui está a pergunta crucial: quantos cristãos hoje estão realmente vivendo como Enoque viveu? Quantos abandonaram verdadeiramente o amor ao mundo, a conformidade com os padrões pecaminosos da sociedade e a independência de Deus? 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 e 4 profetizou sobre nossos dias, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vivemos numa época em que até mesmo alguns cristãos perderam a expectativa ardente do retorno de Jesus. Mas as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos com uma precisão impressionante. Israel voltou a ser uma nação em 1948, exatamente como profetizado. Jerusalém voltou ao controle judaico em 1967. O conhecimento está se multiplicando exponencialmente, como profetizado em Daniel capítulo 12 versículo 4. As nações estão se alinhando exatamente como descrito nas profecias do fim dos tempos. Mateus capítulo 24 versículos 3 a 8 descreve os sinais que Jesus disse que precederiam sua vinda: guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos. Nos últimos anos, temos visto um aumento dramático em todos esses fenômenos. A pandemia global, os conflitos internacionais crescentes, as catástrofes naturais cada vez mais intensas, tudo isso aponta para o fato de que estamos vivendo nos últimos momentos antes do arrebatamento. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 2 e 3 nos adverte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O arrebatamento acontecerá quando menos esperarmos, em um momento de aparente normalidade. Por isso é tão crucial que abandonemos agora essas três coisas que podem nos impedir de estar preparados. O tempo está se esgotando rapidamente. Não sabemos se temos dias, semanas, meses ou alguns poucos anos antes que Jesus venha buscar sua igreja. Mas sabemos que esse momento está se aproximando rapidamente. Se você ainda está apegado às coisas materiais deste mundo, se ainda está comprometendo com os padrões pecaminosos da sociedade, se ainda está confiando em sua própria sabedoria ao invés de buscar a direção de Deus em tudo, então você precisa fazer algumas mudanças urgentes em sua vida. Apocalipse capítulo 3 versículos 15 e 16 contém uma advertência solene para a igreja morna: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus prefere um coração frio que pode ser aquecido a um coração morno que se contenta com a mediocridade espiritual. Mas a esperança. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 promete: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ainda há tempo para mudança, ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo para uma vida que verdadeiramente agrade a Deus. Como Enoque, precisamos tomar a decisão consciente de andar com Deus todos os dias. Isso significa começar cada manhã em oração, buscando sua face, pedindo sua direção. Significa ler sua palavra não apenas como um ritual religioso, mas como alimento espiritual para nossa alma. Significa permitir que o Espírito Santo examine nosso coração e nos convença de qualquer área que ainda não foi entregue completamente a Deus. Significa também viver com uma perspectiva eterna. Colossenses capítulo 3 versículos 1 e 2 nos exorta: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quando verdadeiramente compreendemos que nossa cidadania é celestial, isso transforma completamente nossas prioridades e decisões. Tito capítulo 2 versículos 12 e 13 nos encoraja, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Esta é a vida cristã autêntica: renunciar ao pecado, viver de forma piedosa e aguardar com expectativa o retorno de Jesus. Não permita que o inimigo convença você de que é impossível viver dessa forma em nossa época. Se Enoque conseguiu agradar a Deus numa geração ainda mais corrupta que a nossa, nós também podemos, através do poder do Espírito Santo que habita em nós. 1 de João capítulo 4 versículo 4 nos assegura: filhinhos, sois de Deus, e já os haveis vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O chamado de Deus para nós hoje é o mesmo chamado que Enoque recebeu: andar com ele em santidade, em intimidade, em obediência completa. E a promessa também é a mesma: aqueles que agradam a Deus serão trasladados, serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Que possamos ser como aqueles servos fiéis descritos em Lucas capítulo 12 versículo 37,
bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o seu senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará assentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. Que Jesus nos encontre prontos, vigilantes, com nossas lâmpadas acesas e nossos corações preparados. O tempo é agora. A hora é esta. Não podemos adiar mais essa decisão de abandonar tudo aquilo que nos impede de andar completamente com Deus. Lembre-se, Enoque não foi arrebatado porque era perfeito, mas porque agradou a Deus. E nós também podemos agradar a Deus quando escolhemos viver segundo seus padrões, abandonando as coisas que competem com Ele por nosso coração. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. E se Deus tocou seu coração hoje, se você sentiu o Espírito Santo falando com você através desta palavra, e você tem o desejo genuíno de apoiar este ministério para que mais pessoas possam ser alcançadas com estas verdades transformadoras, deixo aqui um valeu demais, uma oportunidade de semear na obra de Deus. Mas quero deixar bem claro, isso é apenas se seu coração foi tocado e você realmente deseja fazer parte desta obra por amor ao reino de Deus. Nunca por obrigação, mas sempre por gratidão e amor genuínos. Que o Senhor abençoe abundantemente sua vida e que possamos todos estar preparados para aquele dia glorioso quando ouviremos a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e subiremos para encontrar nosso Salvador nos ares. Amém.